Olá a todos, meu nome é Raíssa Vitória. Eu falo aqui da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e sou professora da Rede Adventista de Educação há aproximadamente 4 anos e sou formada em Letras pela UFRJ. Atuo com duas disciplinas principalmente aí dentro da escola, né, onde eu atuo, na Associação Rio de Janeiro, que são as disciplinas de língua portuguesa e produção textual. E são nessas disciplinas em que eu apliquei o projeto que eu vou apresentar aqui nesse momento. É, e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, partindo da apresentação. Bom, o meu trabalho tem como título Integração Fé e Ensino, a literatura infanto-juvenil adventista em sala de aula. E só para poder contextualizar, né, dentro aí da nossa rede, nós, como professores de produção textual, além de trabalhar com a produção textual, nós trabalhamos também com a literatura, né, por meio de alguns livros paradidáticos que a própria rede nos fornece. E esses livros paradidáticos, né, que são escolhidos aí pela equipe pedagógica, são livros na maioria das vezes, da própria CPB. E o livro que eu vou relatar agora é o livro Expedição Galápagos, do autor Michelson Borges. É um livro relativamente curto, de narrativa curta, ali com suas 60 páginas aproximadamente. E ele foi escolhido para, né, ser aplicado aí, discutido com as turmas de sexto ano. Eu trabalhei com ele em duas turmas de sexto ano, né, fazendo uma proposta aí entre leitura e produção textual, como eu vou comentar a respeito. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a literatura infanto-juvenil adventista como recurso pedagógico, né? É, como eu estava comentando, esse livro foi aplicado durante um bimestre. E toda, né, a metodologia utilizada foi, claro, se baseando na nossa filosofia, né, de integração, fé e ensino, pois assim a gente acredita que o ser humano é formado, né, não há apenas ali a parte intelectual, né, a ser formada pelo aluno, né, existe também ali uma questão espiritual. A própria BNCC, né, ela confirma aí a questão da formação integral do aluno e que deve ser aplicada também, né? É, então, os nossos objetivos, primeiro, era observar se durante a leitura desse livro os alunos refletiam essa integração, né? Se eles engajariam em temas como ciência e religião, que são temas bastante desafiadores para alunos de sexto ano, né? Só para contextualizar, os alunos de sexto ano, eles têm aí mais ou menos entre 11 e 12 anos de idade, né? E o projeto ele teve como objetivo também desenvolver essa autonomia leitora e uma escrita reflexiva, porque, como a própria BNCC nos coloca, e muitos autores da área de letramento literário nos colocam, a leitura ela não serve apenas como um recurso de análise curricular, como uma avaliação, né? A leitura ela serve ali para que ela possa despertar um senso crítico e reflexivo no próprio aluno. Então, feita aí a apresentação do livro, falando só um pouquinho para poder contextualizar a respeito do enredo. O enredo do livro se baseia num adolescente chamado Tiago, ali aproximadamente da mesma idade dos alunos do sexto ano, e esse menino ele vai com seu pai à Ilha Galápagos, né? Ali durante as férias, e ali ele descobre algumas, algumas curiosidades a respeito da ilha. É um livro bastante lúdico, bastante visual, ele trabalha com muitas imagens ali da Ilha Galápagos, e é interessante porque a temática, né, sobre ciência e fé, ela vai sendo diluída
ao longo da narrativa, mas não de uma maneira tão expositiva, né? Ela é feita de uma maneira gradual. É quando o Tiago conhece uma menina da mesma idade dele, chamada Helena, que está também como turista nessa ilha. Ele meio que se apaixona por ela, e durante o livro eles têm muitas discussões a respeito da crença na Bíblia, porque a Helena ela tem dúvidas a respeito do tema. E o Tiago, com, né, ao longo da viagem e com as evidências encontradas na própria ilha, ele vai mostrando para ela, né, que é possível acreditar na ciência e acreditar na Bíblia ao mesmo tempo. Então, qual foi a metodologia utilizada? Uma leitura compartilhada e individual, porque, como era um livro curto, né, era essencial que eu, como professora, atuasse ali como uma mediadora, porque a gente sabe que os nossos alunos, na sua grande maioria, não leem em casa. Como se tratava um livro de uma narrativa curta, era possível fazer essa roda de leitura, essa roda de conversa, e essa troca, né? Em que eu lesse o livro com eles, na verdade, mais eles, né? Liam um livro ali, uma leitura intercalada, mediada, em que eles levantassem os principais pontos, né, de interesse no próprio livro. E, e foi bem interessante essa experiência. Claro que eu não consegui ler o livro página por página com eles, a leitura individual também foi incentivada, também foi feita por eles, mas a grande parte do projeto foi feito na própria sala de aula. Infelizmente, eu careço desses registros, porque como eu fiz o projeto sozinha, né, bastante demanda ali, então eu não consegui tirar fotos desses momentos da leitura, mas eles foram essenciais para a produção posterior feita por eles sobre a leitura do livro. Então, essas produções textuais autorais, né? Elas foram feitas baseando-se ali no que o próprio aluno refletiu como sendo mais importante. O que eu peço nessa produção textual? Uma produção textual de no mínimo 10 linhas, em que o aluno ele refletisse sobre um tópico que ele considerasse o mais importante do livro e dissesse o porquê que ele considerava aquele tópico mais importante. Sendo que em nenhum momento eu ressaltei, né, ali que eles fossem escrever a respeito de fé e ciência. Eles poderiam falar sobre qualquer tema que lhes parecesse mais importante, poderiam citar outros pontos da narrativa, né, que eles considerassem ali mais interessante para eles. E para minha surpresa, eu tive algumas produções, não vou ter como citar todas aqui, de alunos que colocaram que a questão da ciência e da fé cristã para eles era a mais importante do livro, né? Mesmo que tivessem muitas outras coisas ali interessantes para eles também. Então, os materiais utilizados, além do livro, foram as fichas de registro para que eles pudessem marcar, né? É uma estratégia utilizada para que eles possam marcar o que considerassem mais relevante na história. É também uma estratégia de estudo, né? Em que a gente já vai incutindo ali no aluno para que ele possa ter essa estratégia para estudar ao longo da vida escolar. Um quadro que eu sempre utilizo para sistematizar os tópicos, né, da narrativa e os recursos multimídia que eu também utilizei em TV, enfim, e muitas imagens para contextualizar a parte cultural histórica da Ilha Galápagos. A parte foi muito importante, já que a maioria não sabia do que se tratava a Ilha Galápagos e a sua importância para a questão também evolucionista, né? Charles Darwin é citado recorrentemente nesse livro. Bom, os resultados não poderiam ser melhores. Eles mostraram aí que os alunos encontravam uma relação forte, né, entre a fé e a ciência, citavam cristianismo, evolucionismo, design inteligente, e eles mostraram, para minha surpresa, não minto, essa curiosidade de discutir ciência e religião. Vou ler aqui alguns dos trechos principais em que os alunos escreveram opinando a respeito do livro. Obviamente, aqui eu editei de maneira que os nomes dos alunos não fossem expostos, ok? Então, foco do texto escrito
Em uma reflexão, o aluno pontuou que a parte que mais gostei do livro foi a conversa do Tiago, da namorada dele, Helena, conversando sobre o cristianismo e o evolucionismo. Uma outra aluna escreve que foi muito bom ver que ela, Helena, né, a personagem adolescente, estava curiosa a respeito de Deus, também citando como foi interessante descobrirmos que tem ateus e agnósticos. Então é interessante porque esse conceito de ateus e agnósticos é explicado no livro e foi introduzido para eles numa idade bem importante, até porque muitos não sabiam do que se tratava, né? Como eu comentei, a maioria dos alunos possui alguma religião, né? E uma das respostas mais surpreendentes, uma das respostas que eu mais gostei, um terceiro aluno afirma que Tiago muito sabiamente responde, explicando sobre o design inteligente, teoria que acredita que o mundo só seria criado por Deus, pois ele precisa de um ser inteligente para ser criado com tanta perfeição, deixando a escolha de crer ou não crer nas mãos de Helena. Essa é a minha parte favorita do livro, pois mostra o amor de Tiago por Helena, trazendo-a para o bom caminho. Então é lindo porque ele conectou a narrativa com a questão teológica, né? Que está ali de maneira implícita, mas que foi muito bem percebida por esse aluno. Então, a discussão, né, já mostrada aqui, principalmente, é mostrar como que a literatura ela, ela desperta esse pensamento crítico e essa reflexão pessoal nos alunos e a relevância da literatura cristã, mais precisamente da literatura adventista nessa formação integral, né, que aplicada de maneira coerente em sala de aula dá muito certo. Bom, a conclusão é que essa integração fé-ensino, ela é significativa, ela é possível de ser feita em sala de aula, né? A literatura cristã, ela promove esse diálogo entre a crença e a razão, sim, né? É uma quebra de preconceitos que a gente, né, tem a utilizar a literatura cristã de maneira correta. Reforça também, né, o projeto reforçou como a educação adventista ela valoriza toda, toda a formação bíblica ali do aluno por meio da própria literatura e, né, é como Lucas 18:16 já diz, é das crianças o reino dos céus. Não podemos desperdiçar, não podemos desprezar o interesse que as crianças têm no reino dos céus, né? Então, é esse meu trabalho. Aqui são as produções originais que eu anexei, né? Essas são as minhas principais referências para a pesquisa e muito obrigada.